A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao Raízes Pentecostais. No Raízes de hoje nós vamos receber o pastor Altair Germano. O pastor Altair Germano é autor do livro A Volta de Jesus, uma análise doutrinária, teológica e histórica. É o mais recente lançamento das edições Bernard Johnson. O pastor Altair Germano, ele serve a Jesus na Assembleia de Deus em Abreu e Lima. E ali, dentre as suas muitas atividades, se destacam que ele está envolvido com a ministração da palavra de Deus e o ensino teológico. Inclusive, o pastor Altair Germano, ele é professor aqui na ETAD. E agora, recentemente, é autor das edições Bernard Johnson. É o primeiro livro que o pastor Altair lança pelas edições Bernard Johnson. Ele é autor de diversas outras obras teológicas. Bem-vindo, pastor Altair. Pastor Altair, bem-vindo ao Raízes Pentecostais. Paz do Senhor, irmão Bruno. A paz do Senhor a todos aqueles que fazem a ETAD, que fazem a edição Bernard Johnson. Nosso abraço ao pastor Ted Johnson. Nosso abraço ao querido Gunnar Berg. A toda a equipe aí que de forma muito brilhante tem realizado a obra de Deus. Um grande abraço a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Pastor, eu queria perguntar ao senhor se o senhor pode fazer uma breve apresentação, o que a gente pode esperar sobre esse mais recente livro que o senhor escreveu. Querido Bruno, a obra A Volta de Jesus, uma análise doutrinária, teológica e histórica, dentre algumas possibilidades de classificação, eu a classificaria como uma obra de escatologia comparada, com ênfase na volta de Jesus. Por que escatologia comparada e por que com ênfase na volta de Jesus? Escatologia comparada porque a proposta do livro é tornar conhecida de forma mais ampla as visões diversas que estão presentes nas tradições cristãs acerca da volta de Cristo. São várias perspectivas e, por vezes, elas são tratadas superficialmente nas obras que tratam sobre o assunto. Uma das razões desse tratamento superficial em obras que tratam sobre o assunto é que geralmente se escreve escatologia a partir de um pressuposto e tentando defender esse pressuposto, essa visão acerca daquele ponto de vista. Quando nós escrevemos sobre a volta de Jesus, nós escrevemos percebendo exatamente essa lacuna. Havia uma necessidade, eu percebi uma necessidade de que se tornasse conhecida de forma mais ampla essas visões dentro da mesma obra. Então, por exemplo, se um cristão de confissão pentecostal adquirir a obra, ele vai ter acesso a compreender, a enxergar, a entender com maiores detalhes o que, por exemplo, os reformados pensam acerca da volta de Jesus. Não apenas com a declaração, uma frase, um parágrafo, mas praticamente em capítulos inteiros. O catolicismo romano, que historicamente não pode ser negligenciado, qual a perspectiva católica apostólica romana sobre a volta de Jesus? Tanto um católico romano que adquirir a obra vai ter uma perspectiva mais ampla, um entendimento mais amplo da perspectiva pentecostal e reformada, como um reformado vai ter da perspectiva católica e pentecostal e os tradicionais e vice-versa. Ou seja, qualquer pessoa que adquirir a obra terá uma ampla visão, partindo de qualquer que seja a confissão dela, ela terá uma ampla visão das outras visões, inclusive da dela. Então, por isso, eu a classifico como escatologia comparada, com ênfase na volta de Jesus, porque o campo da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, é muito amplo, e
eu resolvi, então, delimitar a pesquisa para o fato, o fenômeno da volta de Jesus. Então, assim, eu a classifico. A obra, ela foi fruto de uma ampla pesquisa bibliográfica e com muito material primário. Ou seja, por exemplo, quando nós fomos trabalhar o desenvolvimento da doutrina no período da patrística, embora hajam algumas citações de obras que tratam sobre o assunto, a maior parte das citações que eu faço nesse contexto da patrística parte dos escritos dos próprios pais da igreja, ou seja, fonte primária. Não é o que alguém já disse sobre aquele pai da igreja ou sobre o que ele escreveu, mas a minha pesquisa partiu de fontes primárias, e essa é uma realidade em cada capítulo da obra. Nós fizemos o possível para trabalharmos a partir dos escritos daqueles que pensaram e que deixaram registrado o pensamento seu acerca da questão. Isso é algo que me chamou bastante atenção quando eu estava lendo o manuscrito, ainda quando o senhor enviou aqui para a editora, antes de iniciar ainda o processo editorial, foi a abordagem que o senhor parte do Novo Testamento e termina ali na declaração de fé das Assembleias de Deus em 2017. Então é um leque histórico assim imenso, né, que a gente tem. Mas esse capítulo da patrística, para mim, ele é um dos essenciais aqui na obra, porque, como o senhor disse, é fonte primária, porque a maioria do contato que a gente tem com a patrística não é com que os pais apostólicos escreveram, mas o que foi dito sobre o que eles escreveram. E isso gera muitos espantalhos a respeito do que eles disseram, do que foi dito e do que foi não dito. E uma pergunta que eu tenho, pastor, é como que a gente pode se livrar desses espantalhos que são criados, principalmente a respeito da escatologia? Essa sua pergunta já tem alguns aspectos que eu considero de importância pontuar. Primeiro, por muitos anos, não apenas no contexto pentecostal, mas no contexto protestante de forma geral, a patrística, o estudo do período patrístico foi um pouco negligenciado em razão da associação que se faz com a patrística e o catolicismo romano. E é preciso compreender que a patrística é um período de transição. Ela fica ali entre o período apostólico e a Idade Média, quando, de fato, nesse período de transição, a Igreja, de uma maneira mais acelerada, ela passa a ter essa cara mais institucionalizada. Quando o processo de institucionalização da Igreja acaba se cristalizando. E daí sim, a partir da patrística, nós entramos para a Idade Média com a Igreja, esse formato que denominamos de catolicismo apostólico romano, para só haver mudanças e uma busca pelo retorno à visão mais do Novo Testamento em vários aspectos, a partir da reforma protestante. Então, houve sempre essa reticência com o estudo da patrística, o que, de alguns anos para cá, vem mudando em todo o contexto protestante. Muito já se escreve ou se escreveu sobre os pais da Igreja de alguns anos para cá, e é importante também, com isso, afirmar que os pais da Igreja, eles foram os primeiros a elaborar uma reflexão teológica em cima dos escritos apostólicos. Então, a teologia que hoje nós conhecemos, teologia histórica, teologia sistemática, teologia bíblica, as primeiras reflexões teológicas, elas nascem com os pais da Igreja, eles acertam em algumas coisas,
erram em outras, mas nós temos uma dívida histórica para com eles. Muito do que hoje ainda, em termos de teologia, se sustenta, se defende, foi primeiro elaborado pelos pais da igreja. Aquele período que vai principalmente do segundo ao final do quinto século. Então, essa é uma coisa que precisa ser dita. E, obviamente, como em qualquer outro assunto, a melhor forma de se livrar desses espantalhos acerca não apenas da doutrina escatológica, da escatologia, sobre a volta de Jesus, mas sobre outras, é indo às fontes, é lendo o que diretamente daquele material que foi escrito pelos pensadores. Sempre que a gente lê de terceiros, nós incorremos no risco de estar entendendo e de reproduzirmos uma interpretação equivocada daquilo que de fato foi escrito. Então, espantalhos, eles se desfazem, eles são desconstruídos quando, em vez de dar muito crédito, sem uma investigação mais crítica, em vez disso, de irmos sempre que pudermos às fontes primárias, aos originais, para assim termos as nossas próprias convicções daquilo que foi dito. E a gente não pode desprezar o que foi escrito, o que foi feito no passado, porque o que eles fizeram serve de base para o que a gente tem hoje. Por a doutrina da Trindade mesmo, uma doutrina que a gente tem ela hoje bem formulada por conta da patrística, do que foi escrito na patrística. Eu estava lendo recentemente, pastor, um livro do Timothy George, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, a gente não pode desprezar o passado, os homens do passado que escreveram, que deixaram um legado literário para nós, porque eles são como gigantes, que nós podemos subir sobre os ombros dele para poder enxergar mais longe. E se a gente despreza essa fonte que a gente tem da patrística, a gente perde justamente tudo isso. E eu acho que é por isso que o livro do Senhor se destaca, que ele não despreza, e o Senhor faz essa análise histórica tão ampla sobre a volta de Jesus. E perguntando sobre isso, pastor, por que o seu livro esgota o assunto e por que não? O livro, ele não esgota o assunto. Como já falamos, é uma obra da perspectiva histórica e até doutrinária e teológica sobre a volta de Jesus, com uma abordagem bem ampla. Mas ele não esgota o assunto, pelo menos por dois motivos. O primeiro dos motivos é que nós buscamos, em alguns capítulos, ou na maioria deles, sintetizar o pensamento dos eruditos que já escreveram sobre o tema. Então, na hora que você sintetiza, ou na hora que você resume, vou chamar de um resumo substancial, você só vai ter a informação mais detalhada acerca do pensamento daquele autor indo às próprias obras daquele autor. Então, nas obras pesquisadas, os irmãos terão como conhecer com maior riqueza de detalhes aquilo que os autores, os eruditos que foram objeto também da nossa pesquisa. Há muita pesquisa em documento eclesial e há muita pesquisa aqui em pensadores e eruditos sobre o assunto. Então, nessas obras e nesses documentos, alguns aqui que trazem sobre o tema transcritos, você vai ter uma visão mais ampla, mais detalhada sobre o tema a volta de Jesus. Não se esgota em razão disso, e não se esgota pelo fato de que há questões em torno da volta de Jesus que até a sua volta essas questões serão objeto de discussão,
de debates e de inquietações, etc. A escatologia é um tema inesgotável. Talvez até isso seja o desdobramento de uma pergunta que possa vir, pelo fato de que o texto bíblico em questões escatológicas, por vezes, não é tão preciso, e por não ser tão preciso, e essa precisão não é problema do texto, é problema nosso, que vivemos tão distante da época, da cultura, distante em termos de tempo, etc. E por vezes nós temos essa dificuldade de entender o texto como os ouvintes originais, ao ler, compreenderam. Então, por isso, não esgota. E o nosso desejo é que outras contribuições no estudo da doutrina das últimas coisas possam ser dadas para que venha a agregar conhecimento e não apenas conhecimento, mas que aumente o nosso amor pela volta de Jesus. Isso daí a gente vê a importância da gente estudar hermenêutica seriamente, né, pastor? Porque eu sei que o senhor também tem um livro de hermenêutica em que a gente tem que buscar no texto bíblico justamente esse, o sentido original pretendido pelo autor. Porque o que difere disso, a gente vai gerar mais espantalhos. Aí, pastor, como que a gente pode estudar o livro do Apocalipse sem já se resguardando sobre isso? Na realidade, a hermenêutica, a metodologia que se aplica ao livro do Apocalipse, ela precisa considerar exatamente essa linguagem, a linguagem simbólica do livro e a linguagem literal. Essa é uma questão assim, fundamental. Por exemplo, grandes discussões acerca do tema A Volta de Jesus e dentro do contexto do tema A Volta de Jesus, o milênio, vai de resultado exatamente, por exemplo, de se interpretar o capítulo 20 de Apocalipse, os versículos que tratam sobre o milênio, de forma literal ou de forma alegórica, ou como se ali fosse registrado um acontecimento histórico não relacionado ao futuro, mas relacionado ao passado. Então, a questão hermenêutica é, sim, fundamental. Nem sempre, por eficaz que seja o método, nem sempre por perito que seja o intérprete, nem sempre, quando buscamos o máximo de neutralidade possível, se consegue chegar à exatidão, à certeza absoluta do sentido ali daquela passagem. Mas deve-se se esforçar para chegar-se ao mais próximo disso, principalmente, obviamente, em passagens de difícil interpretação. Então, essa honestidade hermenêutica, associada a um método hermenêutico, é fundamental para compreendermos as Escrituras e buscarmos nela exatamente o significado do texto e a intenção autoral. Essa busca da gente poder entender o texto bíblico, isso parte da erudição bíblica. E eu queria aproveitar esse momento para convidar os irmãos a se inscreverem na Conferência Bíblica da ETAD. Vai ser a primeira que a gente vai fazer aqui. E o tema da conferência é justamente isso, a erudição bíblica, a genuína erudição bíblica. E o pastor Altair vai ser um dos palestrantes que vai estar aqui com a gente nesse dia. O senhor tem alguma expectativa, pastor, para a conferência? Sim. Eu acredito que serão dias de bastante edificação e uma questão muito significativa que envolve o evento é o fato de que, infelizmente, em alguns contextos evangélicos brasileiro, que o que já vem mudando, mas havia
um preconceito em relação ao pentecostalismo, em razão de que o pentecostalismo seria um movimento carente de erudição, em razão da sua ênfase na experiência pentecostal. Graças a Deus, nos últimos anos, e isso se deu, obviamente, a uma vasta produção literária pentecostal no mundo e no Brasil, onde vários teólogos pentecostais passaram a ter o respeito dos não pentecostais pelos seus posicionamentos e pela contribuição destes à teologia de forma geral. O evento vai apontar exatamente não apenas a erudição, a importância da erudição no contexto da história da igreja, mas também a importância da erudição bíblica no contexto do pentecostalismo brasileiro. Meu irmão, então, não perde essa oportunidade de poder se aprofundar nas escrituras, de poder ter mais conhecimento para poder buscar a Deus, para poder ter um relacionamento com Deus, porque a gente estuda teologia para isso, é para ser mais crente, não é para ser mais inteligente, não é, pastor? Isso, exatamente. A teologia, ela precisa, na vida da gente, ter essa função transformadora. Não é uma teologia apenas para encher cabeça de teólogo, mas para mudar a vida dos teólogos, mudar para melhor, obviamente. Uhum. Pastor, a escatologia, na melhor das hipóteses, é aquela área da teologia que a maioria dos teólogos concorda em discordar. Existem muitas interpretações a respeito do milênio, a respeito da grande tribulação, se Jesus volta antes da tribulação, se volta depois, se volta no meio, se o milênio é literal, enfim, são muitas questões que envolvem essa disciplina. A que o senhor atribui essas muitas interpretações que existem a respeito da escatologia? Agora há pouco nós já antecipamos isso, de alguma forma. Em primeiro lugar, na dificuldade que nós temos em lidar com os textos bíblicos, boa parte dos textos bíblicos que tratam de questões escatológicas, em razão da linguagem, da distância temporal e cultural, para nós não é fácil interpretar. Não é fácil. Por exemplo, há uma grande discussão em torno de Mateus 24, inclusive o primeiro capítulo do nosso livro, ele trata sobre de que forma no Novo Testamento o tema volta de Jesus é abordado. Então nós trabalhamos ali textos dos evangelhos, Atos, das epístolas e, obviamente, do Apocalipse. Então, por exemplo, há uma discussão entre eruditos piedosos e sinceros se em Mateus 24, naquele conhecido sermão profético, quando os discípulos abordam a Jesus acerca da fala dele de que aquele templo majestoso ali não ficaria pedra sobre pedra. Então existe uma discussão em razão das dificuldades do texto de que ali em algum momento Jesus fala ou não sobre arrebatamento da igreja. Que fala da sua volta, fala, mas fala de arrebatamento, então há uma discussão nesse sentido. Há intérpretes e teólogos que alegam que em algum momento ali Jesus fala sobre o arrebatamento da igreja, há outros que dizem que não. Jesus fala, entre outras coisas, da sua volta, mas de uma forma mais geral e não específica, visto que, para esses, o arrebatamento da igreja é um tema que só vai ser tratado de forma mais clara e precisa nas epístolas. Então, essa visão detalhada da volta de Jesus em duas fases é uma discussão que vai surgir após, por exemplo, Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento. Então, o Mateus 24 deixa margem para essa discussão. Se ali o arrebatamento
é citado. Naquelas passagens que dizem um será tirado e outro será deixado, ali trata de arrebatamento ou trata de questões históricas, de perseguições que dizem respeito ali à tomada de Jerusalém pelos romanos, etc, etc. Então, é uma discussão que não tem fim, mas que não compromete o fato de que Jesus voltará. Então, a dificuldade é exatamente essa. Hoje já citamos a dificuldade da interpretação do Apocalipse 20 para nós, pentecostais, pré-milenaristas. Nós não temos dificuldade em entender que Apocalipse 20 é um texto literal que tem a ver com um evento futuro. Então, são discussões que precisam ser consideradas, que Jesus voltará e arrebatará a sua igreja. Isto é um fato bíblico. Paulo deixou isso muito claro na primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, devemos, com muita humildade, manter as nossas convicções, mas considerar também, em termos de análise textual, e considerar o que outros pensam e argumentam para que essas ponderações, junto com essas convicções, nos façam compreender melhor o texto e mantermos as nossas convicções em termos dessas questões ou rever algumas questões do ponto de vista textual, não da convicção de que Jesus vai voltar, mas se em determinadas passagens ali o arrebatamento da igreja está presente ou não. Porque em algumas passagens isso é muito claro, pelo menos para a gente, para nós pré-milenaristas, pentecostais e assembleianos brasileiros, que Jesus volta em duas fases. Isso está até documentado em nossa declaração de fé, mas é preciso sim ter essa clareza de que essa diversidade de interpretação se dá por dificuldades em algumas passagens.